perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Bom dia! Hoje é quarta-feira, não é verdade? Aula de quê? De geografia. Mas antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia vai falar uma curiosidade sobre as festas juninas. Você sabia que as festas juninas surgiu há muito tempo atrás e que foi trazida pelos europeus? Pois é, né? Interessante. Antes do Brasil ser colonizado, lá na Europa, eles faziam uma festa juninas, mas eles só celebravam a um só santo, que era São João. Lembra quando na aula de história a tia falou sobre a imigração dos europeus, holandeses, né? O próprio Portugal? Pois é, quando eles vieram para cá, trouxe essa tradição para o Brasil. E aqui o brasileiro, com o passar do tempo, agregou a celebração do São João, também o Santo Antônio e o São Pedro. Que curiosidade interessante, não é verdade? Gostou de saber? Agora vamos falar sobre a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia, nós começamos a estudar sobre o relevo. Quem ainda lembra o que é o relevo? O relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Então, os vários formatos que encontramos na superfície terrestre formam o relevo. E aí, a tia mostrou para vocês, né? Pediu até que vocês olhassem no livro de vocês as várias formas do relevo. Vocês lembram quais são as formas do relevo? O relevo ele pode ter uma forma pontiaguda, pode ter uma forma arredondada, também pode vir em formas de vales. Vocês lembram dos vales que tem até na nossa página 47 do nosso livro de geografia? Lembra? Que é o vale, também tem as áreas planas. Então, todos eles formam o relevo, né? Lembrando que o vale ela é constituído por duas encostas, né? Uma de um lado, outra de outro, uma parte mais baixa. É bom que vocês aprendam cada formato do relevo e comecem a observar o relevo em nossa volta, né? Porque aqui o Cariri, né, Juazeiro, Crato e Barbalha, ele é formado também por riquíssimos relevos. Temos a Chapada do Araripe, que até eu falei sobre ela, temos o Horto, todas elas são formatos de relevo. Hoje vamos dar continuidade falando sobre as transformações que acontecem em nosso relevo. Você sabia que nosso relevo ele passa por um seriado de transformações? Pois é sobre essas transformações que iremos tratar hoje. Nós vamos falar sobre as transformações promovidas pela própria natureza, né? Onde a própria ação da natureza faz essa transformação, e também a transformação pela ação humana, a transformação do relevo pela ação humana. Vamos começar falando sobre a transformação do relevo pela ação da natureza. Então, na nossa página 48 do livro de geografia, se vocês observarem bem, aqui traz uma imagem que mostra a transformação que esse relevo sofreu, né? Você vê que aqui nós temos uma cadeia de montanha e logo após essa cadeia de montanha diminuiu. E por que isso ocorre, tia? Ocorre pela própria ação da natureza, né? Às vezes a chuva, né? Às vezes o tempo quente, ele promove o desprendimento do solo e das rochas. Isso faz com que automaticamente com a chuva essas rochas e o solo, né? Ele se desprendam, saiam do lugar, vá para o outro
E aí, aquele relevo que às vezes a montanha eram grandes, se tornam menores. Então, houve uma transformação. E aí, essas transformações a gente chama de erosão. A tia trouxe aqui uma imagem de um relevo que sofreu o processo de erosão. Aqui nós tínhamos com certeza um relevo plano, mas que agora, né, tem aí esse buraco. O que é que aconteceu? A chuva, né, fez com que os materiais como rochas, né, e o solo se desprendesse e aí promoveu essa transformação. Então, isso nós chamamos de erosão. Então, quando a tia fala sobre erosão, o que é erosão? Erosão é o processo de desprendimento de rochas e solo que promove o deslocamento do relevo para outras áreas, né? E assim sedimentando ela. E é outra coisa que iremos falar sobre a sedimentação. O que é sedimentação? É justamente quando esses materiais se desprendem e se deslocam para outro lugar, ali ela vai formar um outro relevo, vai se sedimentar, vai se agregar a outros materiais ali e vai formar uma rocha ou um novo solo. Então, isso é o que a gente chama de sedimentação. Tudo isso que a tia falou se encontra na nossa página 48 do livro de Geografia. Agora vamos falar sobre as transformações que o homem promove. Pois é, além da natureza, o homem também promove transformações do nosso relevo. É o que a gente chama de desmatamento. Desmatamento, quando o homem chega numa determinada floresta e aí derruba as árvores, às vezes para construir uma moradia, às vezes para usar a matéria-prima, que é a própria madeira. Então, a própria matéria-prima, ele pode usar para fazer papel, outra coisa. Isso já o quê? Promove uma transformação no nosso relevo. A mineração, a tia trouxe até aqui um relevo, onde ocorreu mineração. Com certeza aqui era uma montanha, vocês conseguem ver? Era uma montanha. Os homens procurando por ouro, lembra que a gente já falou sobre o que é mineração? O homem procurando por ouro, foram escavando, aí o que aconteceu? Transformou o relevo. E aí vai, às vezes o homem transforma por moradia, às vezes para pegar matéria-prima, às vezes a mineração, e aí infinitas coisas fazem com que o nosso relevo seja transformado. E para finalizar nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre algumas construções que são feitas no nosso relevo. Vocês lembram do povo do Caruai? Lembra onde eles construíam as casas deles? Eles construíam nas florestas, no alto das árvores. Isso também é uma forma de transformação, né? Isso é uma forma também do homem se adaptar ao relevo do qual ele faz parte. No caso do Caruai, eles se adaptaram à floresta. E aí construíram suas casas nos seus cumes e fez a modificação. Então, também há outro exemplo aqui também no Brasil. Você já ouviu falar em palafitas? O que são palafitas? São casas construídas em cima de madeiras. Na nossa página 49 do livro de Geografia vai trazer uma palafita. Então, por que eles fazem isso, tia? Justamente porque, como é construída próximos dos rios, para evitar inundações, eles constroem uma casa. Primeiro, eles constroem uma base de madeira bem alta e, por cima, constroem suas casas. E aí, quando é no tempo de inundação, tempo que o rio está cheio, aí eles evitam esse processo, né? Evita da casa ser inundada, então até levar as casas deles, né? E também tem outras construções que são feitas nas rochas. Aqui não é muito comum, mas lá na Europa, lá é muito comum. Às vezes, se você encontrar lugar onde as pessoas construíram suas casas em rochas. Então, se você der uma pesquisadinha, tem muitos lugares onde as pessoas, os chineses, eles costumam fazer isso, os europeus, eles costumam fazer isso. É bem comum lá construir casas em rocha, igual dos Flintstones. Eu sei que o Flintstone não é do tempo de vocês, mas é assim
que muitas pessoas acabam fazendo, né? Construindo suas casas em rochas. Ok? Então, aqui encerramos nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Revisem o conteúdo na página 44 até a 51. Revise todo o conteúdo. Resolva a atividade. E não esqueça de estudar cada coisa que a tia falou. Eu quero que todo mundo afiado nesse conteúdo. Então, beijo. Até a próxima aula.